Olha, a melhor analogia para entender a RAM é pensar numa bancada de trabalho. Imagina só, você está montando um móvel. As ferramentas, os parafusos, o manual, tudo que precisa estar à mão fica em cima da bancada, certo? A RAM é exatamente isso. É um espaço de acesso super rápido. Mas, acabou o trabalho, desligou a luz, a bancada é limpa para a próxima tarefa. Mas para a gente entender de vez o papel da RAM, vale a pena comparar ela com os outros tipos de memória que a gente encontra num computador. Vamos começar com a comparação clássica, RAM contra ROM. A gente já viu que a RAM é a nossa bancada de trabalho, super rápida, mas que se apaga. Já a ROM é como se fosse o manual de instruções que vem de fábrica. Ele tem as informações básicas para fazer a máquina ligar, sabe? E essas informações não se apagam nunca, elas são permanentes e, como o nome diz, só para leitura. O que acontece quando essa bancada de trabalho fica lotada de coisas? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Imagina a cena. Várias abas do navegador abertas, um jogo pesado rodando, música tocando, a bancada de trabalho simplesmente não tem mais espaço. E aí, o que o sistema faz? É nessa hora que o sistema operacional ativa um plano B, a chamada memória virtual. O que ele faz? De forma bem esperta, ele pega um pedacinho lá do nosso depósito, o HD ou SSD, e finge que aquele pedaço é memória RAM. Parece uma solução genial, né? Só que tem um problema, e é um problema grande. E esse gráfico aqui escancara o tamanho do problema. Dá uma olhada na diferença de velocidade. É absurda. Uma RAM moderna chega a transferir quase 100 GB por segundo. Um SSD dos bons não chega nem perto disso. E um HD comum, nossa, nem se compara, é centenas de vezes mais lento. É por isso que o computador começa a engasgar. Ele está tentando usar um depósito lento como se fosse a bancada rápida. Essa frase da Corsair resume perfeitamente. A memória virtual é tipo um quebra-galho para evitar que o sistema pare de vez. Mas o preço que se paga por isso é uma queda brutal no desempenho. Aquela sensação de que tudo está se arrastando é exatamente isso. O computador se matando para buscar e levar coisas entre a bancada de trabalho rápida e o depósito super lento. Então, chegamos ao ponto principal. Como é que a gente foge dessa armadilha? A resposta, no fundo, é bem simples. Ter uma bancada de trabalho grande o suficiente. Ou seja, ter memória RAM de sobra para as tarefas. Beleza, mas como saber se está na hora de aumentar a RAM? Primeiro, é ficar de olho nos sinais. O computador está lento demais? Fica travando toda hora? Depois, dá para tirar a prova. É só abrir o gerenciador de tarefas e olhar o uso de memória. Se aquele número está sempre lá no alto, batendo nos 90%, pronto, achamos o vilão da história, a falta de RAM. E hoje em dia, qual seria um bom número? Bom, para quem joga games mais modernos ou gosta de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, 32 GB virou meio que o padrão ouro. Com essa quantidade, dá para ficar bem tranquilo, com uma folga boa, para não precisar apelar para aquela memória virtual lenta. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, né? Na hora de comprar um computador celular novo, a pergunta quanta memória RAM ele tem deixa de ser só um detalhe técnico. Ela vira a pergunta-chave para garantir que a experiência de uso vai ser boa, rápida e sem dor de cabeça no futuro. É algo que a se pensar com certeza.